Boa noite. Eu trabalhava como montador de palcos e auxiliar de som numa banda muito famosa de forró. Bem, eu sou membro da equipe desde o começo. Desde quando andávamos em pau de arara em cima do carro. Numa época em que os cantores ainda não eram estrelas nacionais. E os shows eram todos em comunidades pequenas nordeste afora. A banda começou no interior de Fortaleza, fazendo shows em pequenas festinhas dessas de clube improvisado à lona, com cerca de madeira. E muitas dessas festas, a banda mesmo que organizava. E aí, os cantores vendiam os ingressos. E o pessoal da equipe cuidava da segurança. Bem, eu jamais vou esquecer de uma dessas festas que fizemos, onde me encontrei com uma coisa que, se não fosse do inferno, provavelmente seria de bem perto. Isso aconteceu na época que a banda ainda era menor. E tem mais ou menos uns 8 anos atrás. Acontece que a banda estava precisando de grana para comprar microfones novos, pois o que tínhamos, que inclusive era de doação, estava ficando muito ruim. Teve casos até dele desligar uma vez no meio da festa, e por conta disso acabamos chegando ao consenso de que iríamos fazer uma festa numas comunidades próximas, para arrecadar dinheiro, para atrair público, e atrair público. Nós iríamos fazer entrada a R$5 e mulheres não pagariam. O macete para ganhar dinheiro fácil com a festa era o seguinte: enchíamos a festa de mulheres e os homens que entravam pagavam bebidas para si e para as garotas. Os donos de clubes ficavam com o lucro do bar, e assim não precisávamos pagar o aluguel do clube. Dessa forma, era sucesso para todo mundo. Bem, não me interpretem mal, mas naquela época eu era solteiro e bem mais novo, com apenas 18 anos. E como a minha tia gostava de dizer, eu ainda era um bebê. E foi numa dessas festas ou outra que eu me lasquei, que já falamos. Eram os festejos de Nossa Senhora de Lourdes, e teriam muitas pessoas por lá. Era inclusive ano eleitoral. Então, era a época perfeita para conseguirmos juntar pessoas para conseguir a nossa grana para os equipamentos. Chegamos na localidade por volta de 4 da tarde e já fomos direto para o clube para montarmos os equipamentos. As pessoas do município nos olhavam estranhos e nós não entendíamos o porquê. Acho que porque éramos de cidade pequena. Bem, mas isso logo passou. E quando a noite chegou, a primeira pessoa que apareceu no clube foi o candidato à reeleição para prefeito, que queria patrocinar a festa e torná-la entrada franca sob patrocínio. O cachê era de R$4.000 e ele pagaria a cerveja do bar. Não pensamos duas vezes e a festa seria liberada. E isso era bom para mim e para o meu amigo, pois assim não precisaríamos cuidar da portaria e nem vigiar ninguém. Então, fomos até a missa naquela noite. E após a missa, ocorreu a festa.
A banda tocava das melhores e as piores músicas. E lá pelas 2 da madrugada já estavam todos bêbados. E eu estava ao lado do bar conversando, quando vi uma linda moça se aproximar e pedir uma cerveja. Era uma morena linda, de olhos castanhos e lábios grossos. Ela usava um mini short jeans e um top preto. E me lembro até hoje do cheiro daquela mulher. Ela apanhou a cerveja, me olhou nos olhos, mexeu no cabelo, sorriu para mim e saiu. Naquela hora, eu sabia que essa era a minha deixa. Ou ela queria ficar comigo, ou eu era louco e estava vendo coisas. Bem, eu estava saindo para acompanhá-la, quando o tiozinho do bar me segurou o braço pelo pulso e disse que eu deveria ter cuidado com ela, pois as pessoas da região falavam que ela virava bicho. Ah, eu ri muito e disse que ele deveria parar de graça, pois a bebida já estava deixando ele alucinado. Bom, dançamos muito, por quase 1 hora, e as pessoas que estavam ali ficavam nos encarando, mas eu não ligava. Bem, ora dançávamos e ora nos beijávamos, e aquela mulher já havia me enfeitiçado, e eu não pensava em mais nada. Pensava somente em levá-la para a cama, ou para a lona do caminhão da banda. Acho que já se passava das 4 da madrugada, e ainda tinha muita gente na festa. O candidato a prefeito, além de liberar a festa e as bebidas, ainda comprou todos os espetinhos e petiscos que tinham ali e distribuiu para o povo. E com comida grátis e bebida liberada numa festa boa daquelas, se deixassem, a festa iria varar até o raiar do sol. Depois de muitos beijos e carícias, ela me disse que queria fazer xixi e me perguntou onde ficava o carro da banda. Daí eu saquei que ela queria outra coisa. Xixi, entre aspas, próximo ao carro da banda. Lá trocamos mais carícias e fomos um pouco mais além. Mas toda hora passava alguém a pé ou de moto, e por conta disso acabamos decidindo ir a um lugar mais reservado, para a casa dela. Fomos andando mesmo, já que ela dizia que a casa dela era próxima. Caminhamos por cerca de uns 400 metros, e quando estávamos passando próximo a uma árvore velha e grande, a moça se queixou de que estava passando muito mal e precisava parar um pouco para descansar e pegar um ar. Ela se sentou debaixo daquela enorme árvore e eu fiquei ali ao seu lado. E foi quando comecei a ouvir um gemido forte, como de alguém sentindo muita dor. Levei o meu olhar ao semblante da moça, e ela estava parada como se estivesse em algum tipo de transe, olhando fixamente para frente. Eu cutuquei a moça, a perguntando se ela precisava de ajuda. Mas quando ela se virou para mim, eu vi aquela imagem horrenda.
Metade da face dela, que antes era linda, agora se contorcia. Os ossos se moviam por debaixo da pele e um dos seus olhos estavam sobressaltados, quase que saindo para fora da cara. Um brilho amarelado vinha por trás dos olhos. O corpo se enchia de pelos, rasgando a sua pele. Os dentes todos caíram no chão. E isso durou questão de segundos. Eu comecei a correr para longe daquela aberração de Beelzebub, mas conseguia ouvir aquilo correndo em minha direção. Era mais que claro que eu não conseguiria correr mais que aquilo. E foi quando eu pensei: ela me levou para o matadouro dela. Ela virou bicho e agora quer me comer. Me tirou de perto de todo mundo, então com certeza não quer ser vista assim. E muito menos que a descubram. Corri o mais rápido possível até chegar no carro da banda, onde pulei e me tranquei lá dentro. Muitas pessoas estavam perto e tinha um pouco de iluminação próximo a onde eu estava. Então só fiquei ali olhando, ouvindo os uivos e berros daquela coisa. Do outro lado da rua, no matagal próximo, eu via aquela silhueta de um enorme cão peludo a me olhar. Os olhos totalmente amarelos, como os de um gato. E dava para sentir o ódio que aquilo emanava. Não demorou muito para as pessoas notarem aquilo e começassem um pânico generalizado, com pessoas jogando pau e pedras na tentativa de afastarem aquela fera dali. Bem, e conseguiram. A criatura saiu correndo e urrando mata adentro. Depois desse dia, essa foi a última vez que eu estive naquele lugar. E para ficar com alguma mulher, só em locais claros e com todos à vista. E uma relação mais íntima, só depois de conhecer a família. Bem, o que quase nunca rolava, porque eram raras as vezes que a banda voltava no mesmo lugar onde já tinha se apresentado. Boa noite. O que estou prestes a contar não se trata de uma fanfic, muito menos algo imaginado ou criado. E não estou falando de invencionices ou de coisas desse gênero. Os assuntos que serão relatados são sérios e podem não ser adequados para pessoas de mente e coração frágeis. Olá a todos, eu me chamo Lucas. Nasci e cresci numa cidade muito importante do interior de São Paulo. Sou de família de classe média alta, do que se pode dizer bem de vida. Bem, no ano de 2016 eu passei por algumas coisas, as quais queria muito relatar aqui. Entretanto, se trata de um assunto muito delicado, que deve ser visto com prudência e cautela.
Acho importante falar que se de alguma maneira algum espectador do canal sofre ou sofreu algum tipo de violência em casa, é importante que procurem um adulto ou alguma unidade de polícia mais próxima, para que sejam tomadas as devidas providências. Jamais permita que esse mal silencie ou cale você. Bem, eu tinha 14 anos, quando a minha mãe se juntou com esse homem que, por motivos de segurança, não quero revelar o nome. A minha mãe o havia conhecido numa das suas reuniões de um certo grupo de autoajuda para pessoas que sofrem de síndrome do pânico. Obviamente, a minha mãe não sofre dessa doença, ou pelo menos ela sofria, sei lá. Bem, ela me apresentou a este homem dizendo que ele era um amigo e que eles estavam se conhecendo melhor. Por um lado, eu fiquei até feliz que a minha mãe se permitira conhecer alguém. Afinal, já tinham se passado anos desde que o meu pai havia morrido num trágico acidente de carro. Entretanto, o homem era de certa forma estranho. De aparência rústica, bastante peludo, com barba grande e muito forte. Forte demais para quem trabalhava na administração de uma empresa de fretamento de caminhões. Bem, era isso que ele dizia sempre que questionado sobre as suas ocupações. Devido ao dito emprego, o homem viajava de tempos em tempos para fazer verificações da frota de caminhões, onde o mesmo sempre passava semanas fora e só aparecia um bom tempo depois. E mesmo sendo muito estranho, a paixão da minha mãe pelo dito cujo só aumentava. E se isso a deixava feliz, então eu também ficava feliz. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar muito estranhas. O homem começou a trazer as suas coisas para casa de maneira a se mudar para morar conosco. E pouco tempo se passou e ele já tomava decisões dentro de casa. Ele decidia sobre o que comíamos, aonde iríamos e até as roupas que vestíamos. Começou a se mostrar ciumento e possessivo com a minha mãe e controlador comigo, impondo para mim horário fixo para dormir, para sair ou chegar em casa. Coisas que até então nem o meu verdadeiro pai havia feito. O homem estava começando a me incomodar. E eu estava percebendo que a paixão da minha mãe por ele estava tomando proporções exageradas. E foi quando, numa discussão deles, por conta da minha mãe não querer que ele viajasse, bem, nessa discussão, ele se exaltou. Segurou as mãos da minha mãe, fazendo pressão contra a parede e gritando com ela. Para mim, este foi o estopim para uma reação. Reação essa que quase custou a minha vida. Quando vi que ele estava agredindo a minha mãe, eu fui para cima dele com todas as minhas forças, o empurrando e o derrubando no chão. O homem, muito surpreso e enfurecido, se levantou esbravejando e atirando pratos e copos no chão. Ele estava totalmente fora de controle. Os seus olhos, que antes eram de um verde claro, estavam cercados de pontos vermelhos das veias que estavam cheias de sangue, dando a ele um semblante monstruoso. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, a minha mãe ainda o protegeu, me pedindo que eu fosse para o meu quarto e ficasse ali para não o aborrecer. Tomado de raiva e desapontamento, ao invés de ir para o meu quarto, eu saí para a rua correndo com a minha bicicleta.
Naquela hora, eu não sabia muito para onde ir, ou se mesmo iria para algum lugar. E tudo que eu queria mesmo era sair dali. Erigi a lanterna, ignorando totalmente o que ela me dizia, e tentei iluminar ao redor, mas tudo que eu vi foi um enorme animal de olhos vermelhos se erguendo. Com certeza, se tratava de uma criatura consciente. Mas mesmo assim, aquilo continuou a vir em minha direção. O policial disparou contra ele 3 vezes. E só aí que a criatura desistiu do meu corpo caído no mato e saiu correndo mata adentro. E em seguida, eu logo apaguei quando aquilo saiu do local. Acordei semanas depois do acidente. A minha perna direita havia sido amputada e 4 vértebras da minha coluna estavam dilaceradas. Contei o fato a todos, inclusive em depoimento oficial à polícia os ocorridos. Bem, mas como não é nenhuma surpresa, eu fui totalmente desconsiderado. A minha mãe, em sua paixão cega, acabou desmentindo toda a minha versão da história, alegando que eu tinha um quadro de ciúmes possessivo por ela por ter perdido o meu pai. Bem, as pessoas dizem que o que não te mata te deixa mais forte. Mas aquilo que não me matou me deixou aleijado. E agora fica a dica do meu relato. E lembre-se, em caso de abuso físico, sexual ou mental, não temam. Não tentem resolver sozinhos. Chamem a polícia e deixem que as autoridades cuidem do problema. Pois o que não te mata, no mínimo, te deixará com sequelas para toda a vida. Boa noite. Na época desse ocorrido, eu morava em Santos, São Paulo. E um certo dia recebi a notícia do falecimento da minha avó, que morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, fui com meu marido até Petrópolis para o velório e enterro da minha avó. Ficamos alojados na casa que pertencia à minha falecida avó, que ficou para os meus tios que já moravam lá. Durante o velório, um senhor chegou em mim e disse que eu era linda e que lembrava muito a minha avó quando jovem. Então, eu o perguntei se ele a conhecia, e ele disse que sim, que desde criança a conhecia e que ela foi o único amor de sua vida. Confesso que fiquei surpresa com tal revelação, pois minha avó permaneceu casada com meu avô por 45 anos, até ele falecer há uns 7 anos atrás. Aquele senhor parecia ser muito simpático, então perguntei a ele por que ele e minha avó não ficaram juntos. Ele disse que por problemas pessoais ele teve que se afastar dela, mas nunca deixou de amar e que seu amor por ela era eterno. Confesso que aquelas palavras me assustaram, mas fiquei comovida por alguém amar tanto assim outra pessoa. Aquele homem também compareceu no enterro da minha avó. Ele estava com uma expressão de profunda tristeza. Eu fui uma das últimas pessoas a ir embora do cemitério, e aquele homem continuou lá. Chegamos em casa e eu e o meu marido combinamos de voltar para a nossa cidade no outro dia de manhã. Porém, por uma falha mecânica no carro, tivemos que adiar a viagem para o dia seguinte. Naquele dia, por volta das 8 horas da noite, me veio uma sensação muito estranha. Uma necessidade enorme de voltar ao cemitério para ver a minha avó pela última vez. Então resolvi ir sozinho, pois se eu falasse para o meu marido, com certeza ele viria junto.
mas eu queria um momento em particular com ela. O cemitério ainda estava aberto, porém não havia quase ninguém por lá. Quando cheguei no túmulo de minha avó, eu caí em lágrimas e fui desabafando tudo com ela, dizendo quanto ela me faria falta e etc. Quando eu olho em minha volta, vejo ao longe, atrás de uma lápide, um cachorro enorme, e confesso que fiquei assustada. Mas como a iluminação ali era pouca, eu não tinha certeza do que estava vendo ao certo. Então me levantei e fui embora. Eu estava a pé, e para voltar, eu tinha que passar por uma estrada de terra que ficava aos 20 minutos de casa. Durante a volta, eu pude notar que aquele mesmo cachorro enorme que vi no cemitério estava me seguindo. E como essa estrada na época só tinha iluminação da lua, eu não consegui enxergar muito bem o que era aquilo. Só sei que aquilo se aproximava mais e mais de mim. Quando aquilo estava a uns 20 metros, eu pude perceber que não era apenas um cachorro. Não sei ao certo como descrever essa criatura. Só sei que parecia um cão enorme. Mas logo ficou sobre duas patas e deu um uivo apavorante. Seus olhos amarelados estavam fixados na lua, enquanto ele uivava. Quando vi aquilo, saí correndo apavorada, e pro meu azar, pisei em um pequeno buraco no chão e caí ali mesmo na estrada em meio à escuridão. Tamanho foi o medo que eu estava, que eu não consegui me levantar e correr novamente. E em questão de segundos, aquela criatura estava a meio metro na minha frente, me observando ali caída. Nessa hora, eu não senti medo, pois quando olhei no rosto da criatura, eu pude perceber que seu semblante era de dor e tristeza, o mesmo semblante que estava aquele senhor durante o enterro da minha avó. Aquilo me encarou por uns 15 segundos, e logo foi para trás de mim e começou a lamber o meu pé. Sim, bem o meu pé, que eu havia machucado pisando no buraco. A criatura me olhou pela última vez e saiu correndo estrada fora. Me levantei e fui para casa. Decidi não contar isso para ninguém, pois não queria ser taxado de louca. Eu não posso afirmar com certeza que aquela criatura é o mesmo senhor que vi durante o enterro, mas algo dentro de mim me disse que sim, e que o motivo dele nunca ter se casado com a minha avó provavelmente seria essa maldição que ele carregava. Durante as poucas conversas que tive com aquele senhor, não deu para saber se ele era casado, se tinha família, ou mesmo saber o seu nome. Perguntei aos meus tios se eles sabiam quem era aquele senhor que apareceu misteriosamente no velório da minha avó, mas nenhum deles souberam me responder. Esse fato ocorreu comigo há 15 anos atrás. Só hoje tive coragem de compartilhar com vocês. Espero que gostem. E uma boa noite. Se você gostou desse relato, deixa aí nos seus comentários, já deixa o like no vídeo, e se você não é inscrito no canal ainda, estamos de portas abertas para receber todos vocês. Muito obrigado. Boa noite. O relato que vou contar a vocês foi presenciado pelo meu tio-avô, o Ricardo. Uma certa vez, estávamos sentados tomando uma cerveja e já estávamos animados com o efeito do álcool. E então, começamos a contar algumas histórias e experiências. Então meu tio-avô começou a falar que quando ele era pequeno e morava no interior da Bahia, numa dessas vilas de zona rural, um casal comprou um pedaço de bosque na região. Cercaram todo o lugar e colocaram placas proibindo a entrada. Até aí tudo bem. Os moradores do lugar estranharam,
mas não deram muita importância. Todos eles gostavam de privacidade. O que realmente os incomodava era o fato de que seus novos vizinhos eram muito reclusos. O marido, seu Jonas, saía algumas vezes para comprar alimento, mas quanto à esposa, parece que seu nome era Michela. Só a viram uma única vez quando eles chegaram. Durante 2 meses, nada de estranho, além do fato de que quase nunca eram vistos. Pareciam pessoas normais, mas depois de 2 meses nessa calmaria, alguns acontecimentos começaram a preocupar e inquietar os moradores da redondeza. Os pequenos animais domésticos começaram a desaparecer. Começaram com animais de casa, como por exemplo gatos, galinhas, pintinhos e também patos. E com o passar dos meses, os desaparecimentos foram ficando mais sérios. E os cães de caça, carneiros e bodes também começaram a sumir. A comunidade então começou a se preocupar, pois estavam roubando seu patrimônio. Um dos fazendeiros acabou por perceber um padrão. Os animais só eram roubados durante a lua crescente, próximo à lua cheia, presumivelmente por causa da claridade. Ele deveria ter se perguntado: e por que não na lua cheia, que seria mais claro? Mas ele pensou isso e deixou para lá. No entanto, os roubos não deixavam nenhum rastro de violência e também não havia sangue. Os animais não se assustavam além do normal para acordar os seus donos. Não havia nenhum sinal estranho além de animais sendo sequestrados. Os fazendeiros da região, no entanto, cansados de serem roubados, resolveram se juntar e procurar o responsável ou responsáveis. Eles já desconfiavam de alguns jovens da vila vizinha, pois tinha uma rixa antiga por causa de um jogo de futebol que eles ganharam por terem roubado. Pelo menos era isso que queriam acreditar. Começaram por organizar um grupo de busca e a varrer com cães de caça toda a região. Todas as fazendas foram revistadas e nada de estranho foi encontrado. Nenhuma carcaça, nenhuma pegada e também nada de anormal. O grupo já tinha visitado todas as propriedades, exceto uma, por questões de educação e política também de boa vizinhança. Apesar dos novos vizinhos não darem queixa de desaparecimento de animais e de não terem sido convidados para participar do grupo de busca, eles deveriam ter sua propriedade revistada. Poderiam estar usando os bosques das propriedades como esconderijo para os animais roubados. Chegaram lá à tardinha, quando começando a escurecer. Esta seria noite de lua cheia, o que facilitaria a busca. Os fazendeiros estavam cansados e não queriam mais estender a busca até o dia seguinte. Tudo iria acabar aquela noite. Alguns dos que foram lá aquela noite contam a história mais fantástica e dizem somente para os seus familiares, com medo de serem chamados de loucos, que ao chegarem à terra dos novos vizinhos, chamaram ao portão da casa, mas não obtiveram respostas, e já iam desistir quando ouviram gritos de mulher. Eles então não pensaram 2 vezes, arrombaram o portão e se embrenharam no bosque atrás dos gritos, que eram horríveis, como se a mulher estivesse sendo espancada ou torturada. Lembravam o grito de porcos sendo mortos. Faziam o sangue dos menos corajosos gelar nas veias. Chegaram então a uma clareira no meio do bosque, e o que viram deixou muito deles
literalmente com cabelos brancos. A mulher, Dona Michela, estava na sombra, meio curvada diante do que parecia ser um monte de entulho. Puderam perceber que ela estava toda suja e, ao se aproximarem para ajudá-la, viram que seu corpo todo formigava como se houvessem vermes imensos rastejando sobre a sua pele. Seus braços e pernas e todo o seu corpo estavam com pelos grossos crescendo e sua cabeça estava esticada de um jeito impossível. Lembrava uma cabeça de um cachorro ou lobo, e ela estava impregnada de sangue e que um monte de entulho, na verdade, era o seu marido, ou o que sobrou dele. Ela estava com a cabeça do marido nas mãos, e enquanto se transformava naquela coisa hedionda, chorava e gritava de dor por ter matado o marido na hora da fome, pois ele não havia conseguido roubar nenhum animal, não dessa vez. E ela o atacou para emplacar a sua fome, a fome de loba que lhe perseguia como uma besta faminta. Os fazendeiros a mataram com vários tiros e incendiaram a propriedade, e nunca mais falaram nisso. Dizem a todos que o que viram aquela noite foi uma mulher louca matando o marido. Somente membros da família deles conhecem a verdadeira história contada somente regada a muita cachaça nas noites de lua cheia, quando ninguém mais pode ser chamado de louco por contar uma história de lobisomem. Após ouvir essa história do meu tio, eu fiquei muito apreensivo e também com medo. Logo após aquela noite que estávamos contando essas histórias, eu fui dormir. E no final da noite do dia seguinte, era noite de lua cheia. Eu estava curioso com aquilo tudo e resolvi sair no meio da noite para investigar um pouco sobre o assunto de lobisomem e saí pela cidade à procura. Então fui para um parque no qual tinha uma mata fechada. Eu acendi uma fogueira no meio da mata e fiquei lá esperando alguma coisa. Então eu vi um movimento entre o mato. Já fiquei apreensivo novamente. De repente, uma criatura enorme sai do mato e eu tinha certeza que era um lobisomem. Então eu comecei a disparar contra ele e saí correndo pela mata em direção à minha casa. A criatura me seguiu até a minha casa, tentou entrar e não conseguiu. Então eu esperei até a próxima lua cheia. Eu lotei o meu arsenal de balas de prata, pois descobri que balas de prata matavam essas criaturas. E eu também chamei alguns amigos para ir comigo. Fui para o mesmo lugar, armei a fogueira e a criatura veio. Disparamos contra ela e ela resistia. Então, de repente, ela caiu no chão e nós corremos dali e fomos embora. No dia seguinte, disseram que encontraram um homem coberto de sangue, totalmente nu, e incrivelmente ele estava vivo, porém bastante fraco. Ele foi encontrado na floresta da cidade. E até hoje eu guardo essa história comigo, porém resolvi compartilhar com vocês. Então eu resolvi entrar em contato com o canal Você Acredita e com o Elite Oculta e contar para vocês esses dois relatos envolvendo a minha família. Um com o meu tio e o outro comigo. Boa noite. Boa noite, Elite. Meu nome é Gabriel Brant e eu estou aqui para contar mais um relato espetacular para vocês. Boa noite. Gostaria de compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo no ano passado. É uma história bem recente.
E se você já se envolveu com uma mulher, ou um homem paranoico ou obsessivo, talvez você se identifique com essa situação que vou relatar a vocês. No início de 2019, eu mudei de cidade. Eu morava em Pará de Minas. E logo mudei para uma cidadezinha próxima chamada Ibitira. Assim que mudei, comecei a conhecer mais a cidadezinha e ir em algumas festas que tinham nas cidades vizinhas. Em Martim Campo, uma cidade que fica por perto, sempre tinha festas juninas nessa cidade. E era muito bom. Uma certa noite, eu fui para essa cidade vizinha em uma das festas juninas e lá comecei a curtir, dançar, beber e então resolvi sentar em uma mesa vazia que vi no meio do pessoal. Então chega uma mulher, bem aparentada, morena, dos olhos bem pretinhos, cabelo cacheado e toda empinadona. Cara, apaixonei na hora por ela. Ela então foi chegando e sentou na mesa junto a mim. E começou a puxar assunto. Começou a falar que nunca havia me visto pela cidade. Perguntou se eu era novo pela cidade e tal. Respondi que morava na cidade vizinha. Ela era uma pessoa muito fácil e logo vi uma oportunidade. Aliás, quem não aproveita algumas oportunidades dessa, né? É muito bobo. Peguei o contato com ela, fiquei com ela o restante da festa e quando a festa acabou, insisti para ela ir dormir na minha casa. Porém, ela não aceitava. E eu pensava, tudo bem, né? Aliás, a gente mal se conhece. E logo eu disse, tudo bem, a gente mal se conhece mesmo. E ela disse que a gente podia se conhecer melhor. E com o tempo, vamos se aproximando mais. Mano, eu tenho uma coisa a dizer. Sempre desconfie de alguém fácil demais. Enfim, fui para minha casa e no caminho senti uma presença ruim. Cara, acho que vi até coisas naquele dia. Cheguei em casa e aquela sensação passou. Virei a noite me imaginando com aquela mulher sensacional. Toda perfeita. Ela era tão gata que parecia até uma paniquete. Rapaz, que mulher. Acabei dormindo com ela na minha mente. Mas aquela noite, tive um pesadelo terrível. Foi algo bem estranho. No sonho, eu vi um cachorro muito lindo e bem cuidado. Mas esse cachorro estava preso. E eu tinha chave para soltá-lo. E então, eu o soltava. Mas logo que o soltava, ele me atacava e quase me matava. Nesse sonho, existiam algumas pessoas ao redor assistindo aquilo que estava acontecendo. Eu ouvia as pessoas gritarem para mim tomar cuidado. Porém, quando olhava para elas, elas estavam de boca fechada. Mas eu ouvia elas gritando, mesmo de boca fechada. Cara, que sonho estranho foi aquele. Mas conforme eu for contando para vocês o relato, vocês vão entender do que o sonho se trata. Parecia ser até alguma coisa tentando me avisar o que estava por vir. Se você tiver alguma noção de interpretação de sonhos, você vai entender de cara do que se trata e no que eu estava prestes a me meter. Mas nessa época, eu não entendia nada sobre sonhos, pois só comecei a levar meus sonhos a sério depois que tive esse. Pois esse sonho tentou me alertar de coisas terríveis que estavam por vir. Porém eu, tolo, não entendi na época e tratei apenas como um sonho normal. Porém lembro que sempre sentia que tinha algo a ver com aquela mulher, mas deixei para lá. Pensei que fosse algo da minha cabeça. Vivi a semana normal, trabalhei e não tirava aquela mulher da minha cabeça. No trabalho, em casa, onde ia, pensava nela. Eu acho que eu estava me apaixonando. Desculpa, mas eu me apegava muito rápido às pessoas
até conhecer ela, pois após isso, fiquei traumatizado. Liguei para ela e marquei de sair. Ficamos sabendo de um barzinho que tinha em Martim Campos, que tinha música ao vivo, e resolvemos ir. Busquei ela cedo na casa dela, por volta de umas 16 horas da tarde, porque ela disse que queria ir embora antes das meia-noite. E eu disse a ela que a lua iria estar cheia aquela noite, e mais a música ao vivo iria ser algo romântico e agradável. Ela se negava a ficar até as meia-noite, e eu não poderia fazer nada. Porém, insisti para ficarmos pelo menos até umas 22 para aproveitarmos a lua. E ela concordou. Demos um rolê pela cidade e quando foi umas 19 horas, fomos para o barzinho. E lá, bebemos, conversamos, nos conhecemos e comentei que tinha mudado para Imbitira. E toda a minha família morava em Pará de Minas e tinha alguns primos em BH também e outros em Joatuba. Só que enquanto eu conversava com ela, eu olhava ao redor e todo mundo me olhava com uma cara de assustado. Como se eu estivesse me metendo numa furada, me envolvendo com aquela mulher. Mas eu não entendia muito bem. Porém, nesse momento, eu lembrei do sonho, que todos me olhavam e mesmo sem dizer uma palavra, eu ouvia eles gritando e tentando me alertar onde eu estava me metendo. E então eu perguntava mais sobre ela. Ela dizia que estava na cidade há aproximadamente 2 semanas. Mas uma coisa que desconfiei, que todas as vezes que perguntava sobre a família dela, ela dizia que não conhecia muito da família, pois morava com a mãe, e a mãe sempre foi muito protetora, e fugiu de seu pai que batia nela e do resto da família, pois todos sempre ficavam contra ela. Então ela dizia que não conhecia praticamente ninguém, e até aí tudo bem. Quando estava dando perto das 22 horas, a mãe dela liga. Ela vira o rosto com o intuito de esconder o que estava falando. E eu ouvi a voz dela bem baixo. E pelo fato de estar rolando a música na hora, não consegui prestar muita atenção. Mas ouvi ela dizer: "Não, mãe, não vai acontecer nada. Não vou estragar tudo. Pode ficar tranquila. Antes de meia-noite, estou em casa. E pode ficar tranquila, porque ninguém vai ver nada." E eu, bobo, me perguntava: ver o quê? Logo fiquei desconfiado, mas segui como se nada tivesse acontecido. Mas parecia que algo queria me avisar que não deveria confiar nela. Era como se fosse um pressentimento. Estendemos até umas 23h30. Conversa vai, conversa vem. E logo ela disse que precisaria ir embora urgente. A música estava tocando. Estava tudo tão suave. Aquela lua linda. E eu falei: logo agora que está ficando mais gostoso? E ela se exaltou, me xingou e falou que iria naquele momento. Eu falei: tudo bem, né? E logo levei ela embora, pois ela morava na mesma cidade, Martim Campos, e eram uns 10 minutinhos da casa dela esse bar. Deixei ela em casa e logo iria embora também. Ficamos conversando um pouco e fui embora, era por volta de 10 para meia-noite, mais ou menos. Fiquei uns 10 minutinhos no carro, pensando naquele momento e na gente, quando de repente eu ouço um uivo parecido de um cachorro, mas era muito alto. Logo liguei o carro e vazei dali. Aliás, tinha tomado um susto. Peguei uma BR que ia para Ibitira e logo vejo no retrovisor uma sombra enorme perseguindo o meu carro. No lugar onde estava, tinha um pouco de iluminação. Era perto do Parque de Exposição de Martim Campos.
Então dava para ver pelo retrovisor. E vi aquela criatura. Ela era preta e muito rápida. Lembro que acelerei no talo o carro. E mesmo assim, ela conseguia me acompanhar. Eu logo lembrei do uivo que havia ouvido. Nem parar nos quebra-molas eu estava parando. Pois se eu parasse, ela me alcançava. Mas depois de um tempo, a criatura havia sumido do meu retrovisor. E entrei no breu da estrada, pois não tinha mais iluminação. Consegui chegar em casa em segurança, mas parecia que a criatura tinha me perseguido até em casa, pois eu ouvia passos rodeando minha casa. Chamei a polícia. Eles demoraram a chegar, pois vieram de outra cidade também. E logo quando a polícia chegou, tudo ficou calmo. Eles me disseram que existia uma história de uma criatura que tinha começado a rodear a cidade há mais ou menos 2 semanas. Eu liguei as coisas e pensei, não é possível. Eu escutei o uivo na frente da casa dela. A criatura me seguiu e os boatos começaram a rodar a partir da mesma data que aquela garota havia chegado na cidade. Eu nunca pude acreditar em histórias de lobisomens, assim como todo mundo. Mas a gente só passa a acreditar quando é com a gente. Os policiais começaram a rodear o bairro, porém não encontraram nada e foram embora. Depois deles terem ido embora, não aconteceu mais nada. Já era de madrugada e eu estava muito cansado e acabei pegando no sono. Graças a Deus, aquela noite não tive nenhum pesadelo. Logo o dia amanheceu. Fui para o trabalho. Eu trabalhava de pedreiro na cidade e estava fazendo uma reforma de uma casinha de uma fazenda próxima ao Pompéu. E lá, eles começaram a comentar que eles estavam avistando algumas criaturas nas redondezas. Uns diziam ser lobisomem, outros diziam ser uma assombração. E eu entrei no papo e disse que também havia visto. Que me perseguiu pela estrada, e foi aí que fiquei com mais medo ainda. Mas cara, se existe algo que acaba com o homem, é essa tal de paixão. Eu tinha 22 anos, ela tinha 20, era um mulherão. E eu tava todo louco por aquela morena. E foi exatamente isso que acabou me cegando. Minha semana foi normal, até ela me ligar, me chamando para dormir na casa dela, pois a mãe dela ia viajar para BH para resolver algumas coisas de um BO que tinha acontecido com a família dela. Algo relacionado à herança. Ela não especificou direito, mas eu não ia ser bobo de perder uma oportunidade dessa. Cheguei lá, era por volta de umas 8 ou 8:30 da noite. E assim que cheguei, ela já foi partindo para cima de mim. E cara, que noite deliciosa. Não vou dar detalhes, mas aquela mulher sem roupas era uma obra de arte. Pensa numa mulher perfeita. Ficamos juntos de todas as posições possíveis. E cara, eu não queria sair daquele lugar. Mas quando bateu 10 para meia-noite, ela disse que iria tomar um banho. E logo foi. E quando deu meia-noite, aquela mulher começou a gritar dentro do banheiro de dor. Eu logo fiquei aterrorizado, óbvio. Logo lembrei dos boatos, liguei as coisas, abri a porta do banheiro no chute para ver o que estava acontecendo e logo vejo aquela mulher corcunda e com os pelos negros nascendo pelo corpo. Era horrível. E logo vesti minha roupa e quando fui pegar a chave do carro para vazar dali, aquela criatura começou a vir para cima de mim. Mesmo mancando, parecia que estava se transformando. E logo me deu um tapão,
que eu voei para cima da cama. E no momento do sangue quente, tentei lutar pela minha sobrevivência. A criatura estava se transformando. E isso para mim era uma vantagem, pois ela não tinha a força completa de um lobisomem ainda. Eu corri para a cozinha. A porta ficava ao lado da cama. E ela estava na porta do banheiro, que ficava do outro lado. Então peguei uma faca na cozinha e fui para cima na loucura. Meu sangue ferveu. Mas mesmo assim, ela ainda era bem mais forte que eu. E me machucou bastante. Só que teve uma certa hora em que consegui acertar a perna dela com a faca. Ela caiu, pois as pernas ainda estavam se transformando. Mas ela arranhou minha perna com aquelas unhas enormes, rasgando minha roupa e deixando um ferimento. Eu, mancando, consegui pegar a chave do carro e correr em direção à porta. E a transformação dela estava quase acabando. A porta estava trancada e pensei, cara, é o meu fim, sem dúvidas. A criatura se pôs de pé e ao invés de vir para cima de mim, parecia que ela havia farejado alguma coisa do lado de fora da porta. E então ela tentou achar uma outra saída. E passando alguns minutos, a porta é arrombada. E aparecem uns caras com uma roupa preta e máscaras pretas também. E fiquei pensando, mas que porra é essa? E começaram a atirar com umas armas cromadas para cima da criatura. E essas armas feriam a criatura, a ponto dela cair no chão e ficar fraca. Eles me mandaram sair dali e ir embora, e não falar nada para ninguém. E sem pensar duas vezes, sumi daquele lugar. Quando cheguei em casa, liguei para o meu tio, ele atendeu e perguntou o que aconteceu para ligar para ele tão tarde. E falei que precisava mudar urgente para BH e pagaria o que fosse para ele me ajudar. Meu tio veio na mesma hora de uma cidadezinha chamada Tiros. Colocamos tudo no caminhão dele. Ele me viu ferido e com uma camiseta amarrada na perna e ficou muito preocupado. Assim que cheguei em BH, fui para a casa de um primo meu que morava sozinho. Descansei e assim que acordei já fui para o hospital. E lá no hospital, eu não falaria que fui atacado por um lobisomem. Então não falei foi nada. E deixei eles pensarem que fui atacado por uma onça ou coisa do tipo, porque ninguém acreditaria em mim mesmo. Depois disso nunca mais voltei nesse lugar, nem de visita. E até hoje, passado quase 2 anos, tenho dificuldade para me relacionar com alguém de novo, pois já não consigo confiar em ninguém. Ainda tenho um certo receio de contar isso para alguém, pois tenho muito medo daqueles caras virem atrás de mim. Era uma espécie de caçadores, sei lá. Mas resolvi escrever para vocês, pois ouvi falar sobre uma organização que eu vi no canal de vocês e também no Elite Oculta. E achei que esse relato poderia ter alguma coisa a ver com ela. Adoro o conteúdo do canal e me identifico muito. Uma boa noite.